Muito bem. Eu acho que a gente pode começar. Boa noite a todos. Já temos uns 5 minutinhos. Vamos prestigiar quem chegou no horário, né? E eu vou, então, começar dando as boas-vindas a vocês, agradecendo pela presença nesse nosso segundo dia de evento, né? O evento que marca os 22 anos do CPHB, Centro de Psicologia Humanista de Brasília. É uma enorme honra, um prazer enorme estar aqui com vocês. E hoje nós temos dois convidados muito especiais. Eu vou convidar, então, os dois a participarem, né? Primeiramente vai falar a Amanda e depois o Danilo. A gente vai fazer um esquema um pouco diferente do de ontem. Nós vamos fazer meia horinha, eles vão contar para nós sobre o trabalho deles. Nós vamos abrir para 10 minutos de pergunta, aí a gente tem um pequeno intervalo e depois entra o outro também, mesmo esquema. Ele fala uma meia horinha, a gente desfruta de 10 minutos de perguntas e depois a gente encerra. Tá? Perguntas, por favor, no chat, com hashtag, que a Evelyn, que é a nossa co-host, está pegando as perguntas para fazer no final. Sejam bem-vindos e tenham uma ótima noite. Eu vou chamar, então, os nossos participantes de hoje. Amanda, já conosco. E Danilo, já conosco também. Amanda, você se apresenta? A palavra está com você, tem que ativar o seu som. Me escutam? Sim. Olá! Boa noite. Olá, boa noite. Estreia na internet, nesse novo mundo virtual, né? Então, me perdoem aí algum ajuste que a gente tenha que fazer no meio do caminho. Mas muito feliz de estar fazendo parte da comemoração de 22 anos de CPHB, vendo aqui na telinha de cima algumas caras conhecidas, que vontade de abraçar! Que saudade, que saudade. E pensando aqui na minha fala, né? Eu fui lá atrás, em 2005, para reviver todas as minhas memórias de CPHB, de Ana, de encontros, de grupões, de grupinhos, de tanta teoria, de horas juntas. E quanta coisa para falar, né? Então é difícil reduzir ou simplificar em meia hora, mas eu vou tentar e vocês vão me ajudando, a gente vai interagindo, né? Meu nome é Amanda Ferrari, para muitos que não me conhecem, eu me formei no CPHB em 2005, já faz um tempinho, né? Isso veio mais ou menos junto com a minha formatura no CEUB, então me formei em psicologia no CEUB, fiz o CPHB junto com o CEUB, mais no finalzinho, e terminei o CPHB depois, já tinha me formado no CEUB. Amei a teoria, eu acho que quando eu conheci em fisiologia, né, Ana? Sim. A teoria, a gente aprendendo fisiologia, de repente apareceu ali Rogers, ACP, vamos lá. E aí, muitas pessoas da minha turma, inclusive, fizeram o curso com a Ana na mesma época, então foi, assim, uma paixão imediata. E a gente se identificou, né? Eu acho que quando você escuta sobre os princípios e você vive, tem a oportunidade de fazer as vivências, de participar dos grupões, de fazer as conexões e de ver que tudo não é tão complicado como a gente pensa que é, né? As coisas podem ser simples e são muito melhores quando elas são simples. Então, eu acho que esse amor à primeira vista ficou e a gente nutriu durante a formação
com a ACP, né? E eu fiquei em Brasília até 2007, 2006, quando eu me mudei para cá, para os Estados Unidos, né? Para quem não sabe, é claro, eu tenho que dar um pouquinho da minha biografia. Eu moro hoje em dia nos Estados Unidos, já fazem 14 anos. Até isso eu me surpreendi, porque a gente não lembra o tempo, né? A gente acha que o tempo vai passando, a gente se ocupa com as coisas e 14 anos se passaram. Então, moro nos Estados Unidos, em New Jersey, do lado de Nova York, há 14 anos. Trabalho como psicóloga aqui. Aqui eu fiz o meu mestrado, né? O meu mestrado é em reabilitação psiquiátrica e aconselhamento. Muitas vezes, quando você vai para um outro país, você não sabe por onde começar. Eu acho que algumas pessoas podem se identificar com isso, né, Carol? Então, quando a gente vai para outro país, você tem que procurar o caminho e tentar primeiro se perguntar se é isso que você quer, né? E no meu caso, sempre foi. Eu nunca questionei a minha vontade, a minha paixão pela psicologia. Então, foi isso que eu fiz. Eu continuei e naveguei os caminhos do mestrado para conseguir ser uma profissional da minha área aqui nos Estados Unidos, né? Então, na minha formação de mestrado aqui, a gente ouviu sobre Rogers, o que foi uma coisa muito boa. E ouviu muito como uma coisa óbvia, o que eu acho excepcional, assim, excelente. Então, é óbvio que você tem que ser empático, mas é óbvio para a gente, né? É óbvio para quem tem o contato, é uma coisa facilitadora de conexão, é uma coisa que é essencial na mudança, no processo de desenvolvimento. Então, eu ouvi muito dos princípios de Rogers como princípios fundamentais do aconselhamento aqui. Não tanto sobre abordagens específicas, né? A gente não aprendeu tanto sobre abordagens específicas, mas o que eu já tinha absorvido muito no meu curso no CPHB. Então, eu acho que, além da teoria, é muito importante a vivência. E a gente teve muito dessa vivência. E a vivência faz o quê? Ela faz com que você internalize e automatize aquela e faça sentido, né? Porque na realidade você vai internalizar sobre as suas lentes, sobre a sua vivência, sobre a sua experiência, aquilo que você aprendeu na teoria. Então você lê Rogers, mas você vai vivenciar aquilo, você vai aprender aquilo. E foi isso que a gente fez nos anos de formação. Eu não me lembro se foram 3 ou 5 anos, Ana, você me corrija se eu estiver errado, mas foram anos longos e bons de uma formação que perdura até hoje, né? Então, 14 anos depois... Na época, eu acho que você fez 5 anos, Amanda. Eu Porque acho você que foram fez 5 mudo anos também, também. né? Eu acho que sim. E a gente, no meu caso, né? Porque eu só posso falar da minha experiência, óbvio. Eu acho que foram princípios essenciais, foram vivências essenciais e e se tornaram parte do que eu sou. Então, não só no meu trabalho, mas em tudo que eu faço, eu vejo a ACP. Assim como eu acredito que você não tem como separar a ACP depois que você vivencia, internaliza e entende isso, né? Isso foi a minha experiência. Então, isso foi excelente e fez um grande diferencial quando eu comecei a trabalhar aqui. Por quê? Porque, primeiro, a gente brasileiro, né? Então, brasileiro tem um jeitinho diferente, a gente tem um olhar diferente. A cultura americana, ela é excepcional em muitas coisas, mas a questão afetiva é uma questão muito deixada de lado, assim, no dia a dia, né? Na sociedade, é uma questão que as pessoas evitam. Então, aqui não existe abraço, a não ser que você seja muito íntimo da pessoa. Mas abraçar o meu cliente aqui seria, talvez eu fosse processada, né? É uma situação, assim, anormal, é uma situação diferente. Beijo, então, não, inconcebível. Então, o toque aqui, você tem que tomar muito cuidado, é muito diferente. A maneira que as pessoas falam é diferente, né? É uma cultura diferente. As pessoas são mais
objetivas e são mais racionais e são muito mais... eu não gosto da palavra fria, porque eu não acho que são necessariamente frias, porque elas sentem, igual a gente, elas sentem. Mas a maneira de expressão das emoções é diferente. Né? Então, quando a gente chega aqui brasileiro, e aí com aquele calor de falar, e a gente fala das emoções, e a gente permite que os outros falem das emoções também, então acontece um milagre, né? Então, assim, eu vi muito com os meus clientes, eu vi essa luzinha, né? Então, assim, a pessoa já está fazendo terapia sei lá quanto tempo, mas de repente chegou e eu, com as minhas limitações, porque eu sou brasileira, então a minha língua primária, né, a minha língua materna não é o inglês, mas é uma língua que eu domino hoje em dia, depois de 14 anos, eu posso dizer que eu domino muito bem. Mas não, no começo eu não dominava tão bem assim, né? Porque a gente pode achar que fala inglês, mas na hora que você está pensando e você quer falar sobre coisas que estão relacionadas a emoções, às vezes as palavras não vêm. Então você tem, isso é uma prática. Hoje em dia eu me sinto muito confortável dizendo que eu consigo fazer terapia efetiva, ser funcional para a pessoa depois de 14 anos, né? Então, com a língua, as duas línguas, com o inglês e com o português. Então, é um processo. E a gente, todos os princípios de Rogers, da ACP, que a gente aprende, fazem sentido, né? E você deixar com que o cliente se expresse, você permitir com que essa barreira cultural seja quebrada, que é a primeira coisa. E isso faz muito sentido, e isso faz com que o processo caminhe, né? Então, muitas vezes, as pessoas estavam, os meus clientes estavam sendo atendidos por outras pessoas há anos e não viram o progresso pessoal que eles viram quando começaram a se encontrar comigo. Por quê? Porque existia, apesar das outras pessoas falarem, dominarem a língua, existia era uma outra abordagem, era uma outra maneira de ser, era uma outra filosofia, né? E não necessariamente a pessoa a gente abria a porta, quebrava aquelas as defesas, as proteções que a gente sabe. Então foi muito interessante participar desses processos, né? Eu trabalhei muito com pessoas institucionalizadas, então pessoas que estavam saindo de hospital, né? Então, anos Hospital de psiquiátrico, Amanda? hospital psiquiátrico. Então, uma das minhas funções, porque assim, eu tive diversas funções, né? Diversos trabalhos acontecendo paralelamente. Então, um dos meus trabalhos em reabilitação psiquiátrica era trabalhar com as pessoas que estavam saindo dessas instituições com transtornos mentais de diversas, assim, de moderado, leve até mais progressivo, mais avançados. Então, um dos meus trabalhos era ajudar com que essas pessoas caminhar do lado delas para que elas fossem reinseridas na sociedade, né? E isso era feito de que maneira? De duas maneiras, né? A gente trabalhava muito ajudando essas pessoas a focar na carreira, ou seja, entrar para uma faculdade ou fazer um curso de alguma coisa profissional, ou então ajudava, se ela já estava capacitada, ou se ela já tinha uma capacitação profissional, a gente então caminhava para o lado do trabalho profissional também, né? Porque a filosofia atrás disso é que as pessoas se sentem produtivas na sociedade, então elas começam a funcionar melhor. Essa é uma mentalidade americana, mas que faz sentido. Então, faz sentido dentro de um grande parênteses, né? Porque é muito fácil a gente falar. Agora, você pegar uma pessoa institucionalizada por 10 anos, que está ouvindo que ela não sabe, que não pode, não consegue, que só isso, só aquilo, e você pegar aquela pessoa e você transformar ela, isso é o que eles acreditam, né? Que eles têm o poder de transformar a pessoa
e fazer com que ela fique funcional na sociedade. Isso é um objetivo americano, bem claro. Só que não existe milagre, a gente sabe, né? Então, para a pessoa chegar nesse patamar em que ela vai se sentir produtiva e que ela vai conseguir o mais importante, que não só se sentir produtiva, mas que ela vai conseguir administrar os sintomas psiquiátricos dela. Esse é o nosso papel. Então, a gente caminhava junto com a terapia para conseguir administrar os sintomas do transtorno psiquiátrico. Então, terapia, né? E navegar os passos práticos para chegar na faculdade. Então, navegar a aplicação, navegar o que você precisa de prático, precisa acomodações, você precisa negociar com o professor, a gente precisa negociar com a faculdade tempo extra, precisa negociar com a faculdade que você tenha um software ditado, ou então alguma outra, a gente chama de tecnologia assistida, eu não sei se esse nome faz sentido aí, tecnologia assistida, Sim. faz. A gente trabalha muito com tecnologia de acessibilidade. Ok, então é o que a gente usa para compensar as palavras às vezes faltam em português, mas é a deficiência. Sim. Ou então, sim. o que a pessoa não está conseguindo por Aquela conta... habilidade que a pessoa não tem. Exato. Então, a gente usa essa tecnologia para nivelar, para que a pessoa consiga suceder, né? Ter sucesso acadêmico ou então profissional, né? E a CP foi tudo nessa fase, porque se você não propicia essa mudança através dos princípios que a gente sabe, de incondicionalidade, de genuíno, estar presente, de você contribuir, mas você não fazer o processo pela pessoa, então você perde o processo, né? Então, isso fez total sentido e foi um grande diferencial nessa época. E alguma pergunta, Ninha? Não, né? Nesse momento, só uma curiosidade mesmo, no curso de mestrado e nos cursos que você fez aí, eles tinham um aporte teórico de escolha, ou e era a ACP, ou você imprimia o seu jeito de ser no que eles colocavam, entendeu a pergunta? Sim, acho que eu entendi. Não tinha um aporte teórico, não. Definido. Na realidade, não. Na realidade, o que aconteceu no mestrado foi uma exposição um pouco mais aprofundada de todas as abordagens, não todas, mas as principais, né? E cada um teve a oportunidade de entrar em contato com técnicas diversas de diversas abordagens. E de acordo com o que você ia trabalhar ou que se sentia mais confortável, e aí você podia ir fazendo a sua caixinha de ferramentas, né? Então, eu tive a liberdade de fazer a minha caixa de ferramentas também. No mestrado, assim, enquanto você está sob supervisão do mestrado, do professor, é um pouco diferente, é bem formato mecânico. Então, assim, durante a supervisão você tem um formato, eu não sei, ele não é humanista Egan, é um formato que eles usam, depois eu vou buscar, não, ele não é humanista, mas ele não é comportamental também, mas ele fez uma fórmula, é um autor, ele fez uma fórmula, e essa fórmula é utilizada como a fórmula de fala de aconselhamentos aqui, né? Então, existem fórmulas para tudo. O americano é uma coisa impressionante, eles adoram fórmula até para terapia, né? Então, eles te apresentam a fórmula. E se você seguir a fórmula, nos olhos deles, você é uma ótima conselheira. No entanto, existem profissionais que têm PhD, que seguem a fórmula, que não conseguem ter resultado nenhum em consultório, mas eles seguem a fórmula, né? Então, aos olhos da academia aqui, você, seguindo a fórmula, você está fazendo um bom trabalho.
mas não necessariamente você vai ver resultados. Então, eu me lembro que eu tinha uma professora que ela era PhD, super inteligente, faz pesquisas de PTSD, estresse pós-traumático, é publicada nas melhores e maiores revistas, é super inteligente, segue a fórmula, mas ela não consegue ter sucesso com nenhum cliente em consultório. Então, muitas vezes nós tínhamos essa conversa. Porque ela via em mim o potencial, ela via em mim, ela via que eu conseguia ter sucesso com os meus clientes, porque ela foi minha supervisora de mestrado, inclusive. Então, ela falava, Amanda, mas como? Como que esse cliente te falou isso? Mas como? Como que essa pessoa abriu isso para você? Como? E aí, eu falava para ela, né, pelos fundamentos, pela minha base filosófica, pela maneira que eu aprendi a trabalhar. Então, isso a gente carrega para sempre. Eu carreguei para sempre. E eu acho que é uma coisa que vai fazer a diferença enquanto eu estiver usando. E eles veem a diferença, né? No meu mestrado, isso foi uma coisa que me destacou. E depois eu me tornei supervisora do mestrado. Então, enquanto eu estava trabalhando como reabilitadora nessa agência que eu trabalhava como reabilitadora de pessoas com transtornos, eu também fui supervisora do mestrado. Então, os meus professores me mandavam os alunos do mestrado para eu fazer a supervisão, porque eles também ficavam intrigados em saber o que é que está acontecendo, né? Como que você faz isso? Então, vamos ver se você consegue passar um pouco dessa mágica para os outros alunos, para a gente ver se você se tem resultado, né? E foi assim a minha caminhada. Amanda, você falando me remete a uma discussão que a gente sempre tem aqui, e hoje em dia, o que aconteceu aqui no Brasil, eu não sei se isso aconteceu nos Estados Unidos, houve uma explosão de cursos de ACP, né? E a explosão de cursos que não são de ACP, mas que falam da ACP como uma caixa de ferramentas, exatamente isso, né? E não como um jeito de ser do psicólogo, mas como comportamentos que seriam facilitadores e que aí a pessoa pode lançar mão. Então você agora vai fazer uma resposta assim, você vai dizer tal coisa, como se fosse uma caixa de ferramentas e não uma atitude do próprio terapeuta. Então a gente entra naquela discussão antiga, assim, que não é um comportamento pré-fabricado, mas sim uma atitude de interesse genuíno, né? E congruente, de consideração incondicional, de empatia, mas que não é artificial, não é uma técnica. Né? Ela é aprendida, internalizada. Isso. É um jeito de ser do terapeuta. Né? E essa tem sido uma das preocupações que a gente tem tido. E quando sente que as pessoas estão usando como técnica sem sucesso, é de dizer, olha só, isso não vai funcionar se for usado como técnica. Sim, eu não vejo como funcionar. Assim, você me falando passa bem pelo que eu considero a ACP. Eu acho que é um jeito, é uma maneira, é uma coisa muito mais profunda do que só uma teoria. Né? Não é uma teoria. Você precisa da teoria para você chegar no seu jeito de ser. Mas ela não é a teoria. Até para fundamentar esse jeito, né? Para ter aonde se mover dentro desse jeito. Sim. Legal. Porque, para mim, pelo menos, quando eu estava lendo Rogers, era, digamos assim, como se eu estivesse encaixando as peças no meu quebra-cabeça. Então era, olha, faz todo sentido. Então, vou ler mais. E aí, a cada parte ou a cada pensamento que eu lia do Rogers, eu falava, nossa, isso faz muito sentido. Isso vem de encaixe ou vem uma conexão um pouco mais profunda com o que eu já sou e com o que eu busco como pessoa, com o que eu quero, com os meus anseios. E eu acho que isso faz com que seja mais profundo do que só uma teoria. Né?
E a gente carrega, e o que você se torna depois das vivências com a ACP, você vai carregar e vai transmitir e repassar aonde você for. Por isso que eu falo, eu acho que é uma coisa que hoje em dia quem está ao meu redor não tem como fugir da ACP. Porque é uma maneira que você não tem que pensar para ser, você é, depois de tanto ser, né? Então, depois de tanto tempo e de tantas vivências, você passa por algumas transformações internas que você vai carregar para o resto da sua vida. E continua acontecendo, porque não vai parar. Nós somos processos em evolução, né? Caminhando ali para nossa atualização, né? Atualização. Então, é isso que eu acredito, é isso que eu vivo. Eu me lembro que quando a gente estava no começo do curso, e eu lembro de ouvir isso de várias pessoas próximas também, que a gente passa por esse processo de transformação e você começa a ser genuína e você percebe que você não precisa ser incongruente. Então, você não precisa agradar ninguém. Então, algumas pessoas saem de perto de você e isso é um processo natural também, né? Você vai ter alguns amigos que você não tinha, você pode conquistar a afeição de outras pessoas e você pode ser que algumas outras pessoas não gostem, não se agradem dessas características que você está percebendo que você pode ter. Mas isso é uma escolha, né? É uma escolha nossa e é um processo que a gente aprende que faz bem. Então, para que você vai fazer o contrário? Se é um processo que te faz bem, ser genuína, ser congruente. Vamos evitar, né, conflitos. É claro que todos estamos inseridos em uma sociedade, então muitas vezes a gente tem ou se sente na obrigação de fazer alguma coisa, mas será que a gente tem essa obrigação? E aí você começa a se questionar, e aí o processo vem de novo, e aí vão novos ciclos e de aprendizagem que não para, né? Você traz a questão da dimensão terapêutica da formação, né? Algumas pessoas perguntam assim, mas é um curso, o que tem no curso? Antes de tudo, formação, de formar pessoas mais do que de informar, né? Eu acho que a gente tem perguntas, a Everlyn tem perguntas, Everlyn? Deixa eu ativar aqui. Temos uma pergunta sobre como é que é a repercussão da CP nos Estados Unidos, no sentido de representatividade, um pouco na formação também, se vê, se não vê. Então, a ACP, eu aprendi, eu já sabia, né? Então, eu estava sempre buscando a ACP. Aonde eu moro na parte leste dos Estados Unidos. Não é uma abordagem muito forte. Eu estou perto de Nova York. Então, assim, eu busquei muito conexão com pessoas que fossem da ACP e não foi uma coisa tão fácil. Foi uma coisa, assim, que as coisas são longe, não tem ninguém muito perto de mim que trabalha com a ACP, que estuda a ACP. Então, não é uma coisa assim tão difundida onde eu moro. Agora, no outro lado do país é uma coisa muito difundida. É uma coisa assim, na parte da Califórnia, em toda a costa do outro lado, eles são muito fortes. Então, tem muitos profissionais. Eu morro de vontade de ir para lá, ainda não fui. E, assim, não acredito que em 14 anos ainda não fui, mas ainda não teve a hora, ainda não tive a oportunidade. Mas ela é muito forte perto da Califórnia, assim, onde eles têm um centro de estudo de Rogers em La Jolla, que é, assim, fenomenal, que tem supervivências, que tem vários trabalhos, assim, magníficos. Eu tô sempre namorando eles pela internet, então ainda vai ter a hora de ir. Aqui onde eu tô não é muito forte, não é muito visível, né? Forte, eu acho que é onde estiver. Mas na faculdade eu escutei muito sobre Rogers e, como eu falei, eu escutei de uma maneira muito natural. Muito, assim, vocês, como princípios básicos, então, empatia, a consideração incondicional, a congruência, como princípios básicos.
essenciais e necessários para que ocorra a mudança. Né? Eu não vi vivências, então por isso que eu digo, a teoria e a vivência, elas têm que estar casadas, né? Então, eu acho que a parte que faltou no meu mestrado foi a vivência. Eu acho que a parte que eles conseguiram fazer um pouco jus ao que merecia é a informação. Então, eles dão a informação, eles dão a importância que tem que ser dada, mas eles não focam na vivência. Ninguém, na realidade, te ensina ou te mostra como, ou, na realidade, ninguém fala muito sobre isso, né? Então, fica meio subentendido. Então, respondi a pergunta. Uhum, bem respondido. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Se ninguém tem perguntas, eu tenho. Podemos usar o áudio aqui? Sim, claro. Com licença. Lucas, pois não? Boa noite. Eu sou o Lucas. Muito Boa prazer, noite. Amanda. Oi, Lucas. Não estou me sentindo muito apresentável, então tá mais. Mas dúvidas iniciais que eu tenho são mais na direção que a Natália, né? Natália falou. Agora, acho que era por isso que eu estava querendo não perguntar, porque eu tô tão cansado que não consigo nem pensar. Mas era mais se você teve resistência, né, nesse seu trajeto. Você meio que deixou clara a sua experiência, mas a minha pergunta era como era a facilidade de entrar em contato com a ACP aí nos Estados Unidos, se é conhecimento comum ou não, né? Porque a minha experiência, eu escutei acho que era Adriano ontem falando, né? Isso. Que por sorte esbarrou na CP. Eu, com todo esse tempo e todas essas coisas que já passou, eu meio que senti que eu só esbarrei por sorte na CP, na faculdade também. Então, a questão de visibilidade é uma coisa que me pega, sabe? Você via por aí e era uma coisa que os profissionais não faziam, mas é uma coisa com visibilidade leiga e profissional? Acho que seria essa a minha pergunta. Sim, eu acho que eu entendi, Lucas. Então, eu vou tentar responder. Se eu não responder, você me fala, tá? Eu acho que aqui a cultura ela é muito voltada para resultado. Então, na realidade, os profissionais as pessoas e os profissionais não se focam tanto na abordagem, mas eles focam muito no resultado. Entende? Então, você não vai ouvir muita gente perguntando, por exemplo, qual é a abordagem que você utiliza. Mas você vai ouvir muita gente perguntando qual é a porcentagem de resultados que você tem na sua carta de clientes. Então, quantos clientes melhoraram, quantos clientes não melhoraram? Então, você escuta muito assim, aqui eles são muito objetivos, sabe? Então, você quantificar isso, que é muito difícil para a gente, é importante para eles, né? Então, infelizmente, a gente, para estar inserido na cultura americana, a gente tem que passar um pouco pela parte dos dados. E essa foi uma necessidade que eu senti aqui onde eu moro, né? Então, aqui onde eu estou, você tem que mostrar resultado. Mas não necessariamente a ACP, ou dizer, ou as pessoas não falam muito de que abordagem você é, ou te perguntam, sabe? Na faculdade, sim. Na faculdade, eu acho que fez uma grande diferença e é muito bem visto. A ACP é muito bem vista. É vista como um fator transformador. Mas, como eu falei, infelizmente, eles não sabem, eles falam muito sobre, mas eu, pelo menos aqui, não encontrei um profissional que dominasse a ACP, ou os princípios ou a vivência, não encontrei, né? Então, isso faz um diferencial. Quando você tem isso, você já aprendeu isso e você carrega isso contigo, isso vai fazer um diferencial onde você for, porque eles vão ver o resultado. Entende? Uhum. Respondi, Lucas? Sim, respondeu bem. Valeu. Oi, posso perguntar? Vai, Fernando. Então,
Primeiro, parabéns aí pelo evento, realmente muito rico, né, todos esses dias. Obrigado pelo espaço. E, Amanda, é o seguinte, como é que é feita essa medição aí? Como é que eles determinam essa melhoria? Como é que você Uhum. vivenciou isso aí, né? Até com a sua professora, sua supervisora lá, que não tinha resultados e atribuía a você os resultados. Como é que era feita essa medida aí? Sim, essa é uma boa pergunta, viu, Fernando? Porque essa maneira, infelizmente, os dados, né, a quantificação, eu precisei porque eu precisava de um trabalho, né? Então, quando você tem uma hierarquia, você tem um sistema funcionando, eu tinha liberdade de fazer da minha maneira, mas esses dados eram principalmente quantificados em termos de rehospitalizações, né? Então, assim, existiam algumas pessoas que passavam mais tempo sem rehospitalização, sem voltar para o hospital. Então, eles é injusto, é um dado injusto. Eu acho que todos os dados, assim, são dados, né? Não fazem jus à informação que eles carregam, mas nessa questão eu tinha que mostrar os resultados. Então, era rehospitalização, era o que mais? Conseguir Placements, emprego. Exato, o número de pessoas que conseguiam reter, conseguiam aplicar e reter um emprego, conseguiam entrar e reter a faculdade, sem sintomas. O número de sintomas ou de pedidos de emergência por sintomas, né? Porque os sintomas são recorrentes, então a gente lidava com eles no dia a dia, mas quando você tinha uma emergência ou você tinha o que contava como rehospitalização, e os números de empregos que as pessoas conseguiam manter, né? Porque uma coisa interessante e um trabalho super legal que eu gostei muito de fazer foi esse da carreira, né, do profissional. Então, a gente ajudava as pessoas a identificar um trabalho que elas conseguissem fazer com as habilidades que elas tinham, com as forças, as strengths, né, as habilidades mais fortes. Então, você identificava as habilidades, você encontrava o tipo de trabalho ou o niche que ela ia estar, né, o ramo de trabalho que ela ia estar, você ajudava ela a se preparar, aplicava e ia para a entrevista, conseguia o trabalho e tinha que reter o trabalho, né? Então, a gente trabalhava com o processo, a segunda fase do trabalho era trabalhar com sintomas para que a pessoa pudesse negociar com o empregador, às vezes sem dizer que tinha o transtorno, porque isso é uma questão muito pessoal. Então, ela fala para o empregador se ela quer, se ela se sente confortável, se ela não se sente confortável, ela não precisa falar o que ela tem, de acordo com a lei aqui, e ela ainda assim tem que ter o que a gente chama de acomodações, né? Então, ela precisa ser acomodada de acordo com o que ela tem. Então, tempo extra para fazer um break, para carregar uma garrafa de água. Tem trabalho que não permite que você tenha uma garrafa de água perto. Então, algumas pessoas precisam, porque elas têm a boca seca, por causa de medicação, por causa de outras sintomas. Então, a gente trabalhava com as pessoas individualmente para ver o que elas precisavam. Então, a retenção desse trabalho também era um número, né? Então, assim, a maneira que você consegue chegar nesse número, a gente tem a liberdade para fazer, mas existe a pressão do número, sim. Da quantificação do resultado, né? Exato. E pelo que você me fala, nos fala, me parece mais assim, é a ausência de sintoma por X período de tempo. Né? Sim, sim. A adaptabilidade da pessoa a uma vida Exato. cotidiana. Exato, porque na realidade ela pode estar ainda experienciando os sintomas, no entanto, ela pode estar adaptada a esses sintomas e funcionar muito bem. Então, é o sintoma que impacta o funcionamento dela. Uhum. Né? E no caso... Okay. Terapias convencionais, onde não tem esse envolvimento, né, de algum transtorno ou de algum desvio da sociedade e tal. Tem algum tipo sei lá, de índices para avaliar aí, né, nos Estados Unidos, para avaliar o desempenho
do tratamento, da psicoterapia? Existem dados, para tudo eles inventam dados, né? Então, a gente tem que fazer relatório, a gente tem que, dependendo da área que você está, você vai ter uma maneira de quantificar diferente. Então, no caso da reabilitação psiquiátrica que eu trabalho, você tem as hospitalizações e na parte de carreira, de trabalho, você tem a retenção dos trabalhos, mas eu não sei se eu entendi muito bem, Fernando, você está dizendo além disso, né? Não, é porque, nesse caso, tem uma coisa específica que são uma pessoa que estava hospitalizada, estava, né, em tratamento e saiu. Então, você tem alguns indicadores que são, assim, mesmo que não sejam totalmente adequados, mas eles são indicadores, né? Ele voltou para, se hospitalizou, não voltou, Sim. ele conseguiu trabalhar, conseguiu se manter, ficou, né? Então, mas no caso de uma terapia convencional, onde não tem esses indicadores, né, de hospitalização e tal, uma pessoa que foi fazer um acompanhamento, um desenvolvimento de personalidade, enfim, eles têm aí algum tipo de índice, sei lá? Depende do profissional. Agora eu entendi, Fernando. Depende do profissional. Então, depende muito da abordagem, né? Quando você está fazendo a psicoterapia individual, o counseling, né, em consultório, como vocês fazem aí, então, eu também fiz isso, também faço, né? Você tem a liberdade de escolher a sua abordagem e você tem a liberdade de escolher a sua maneira de reportar isso ou não. Na realidade, você não precisa, você não estando dentro de uma agência, você tem a liberdade de fazer da sua maneira, né? É claro que com responsabilidade, porque aqui tudo é muito sério, assim, em termos de leis e responsabilidade e processo aqui, todo mundo processa todo mundo por qualquer coisa, então você tem que se proteger. Então, tudo tem que ser muito bem documentado, né? Então, eu acho que no Brasil também é assim, se eu não tô... Vocês também têm que fazer relatórios, né? Sim, reportar, sim. Documentar como foi a sua sessão. Então, seria essa a quantificação do consultório, né? A não ser que você seja de uma outra linha que precise de dados específicos para outras determinadas funções. Mas aí é diferente mesmo, aí a gente tem um pouco mais de liberdade. Gente, conversar com a Amanda é uma maravilha. Kermani está pedindo ainda a palavra. Eu vou passar para você, Amanda, a pergunta do Kermani. É Kermani ou Kermani? Eu não sei como é que fala. Mas, enfim, porque senão daqui a pouco a gente não consegue mais falar com o Danilo. Né? É Kermani mesmo, professor. É Kermani. Eu queria sugerir que uma outra oportunidade você estivesse conosco no curso, e a gente abre quantas vezes precisar, né? Quem disse que aniversário é só uma vez por ano? Pode fazer aniversário muitas vezes por ano. Eu queria pedir, se for possível, para quem puder ligar a câmera, para eu fazer uma fotinho para mandar para a Amanda, como uma recordação desse dia. Olha a Carol com toda gurizada. Quem puder abrir a câmera um pouquinho. Minha estreia, primeira qualquer coisa online, né? Olha, a ideia foi da Cristiane La Plata, né? E a ideia foi muito boa, viu, Cris? Obrigada. 1, 2, 3, todo mundo sorrindo. Aê! Lindas! Gente, muito obrigada. Vamos dar 1 minutinho de descanso, né? Quem quiser pegar uma água, fazer um pipi, vai e volta, que daqui a 1 minuto a gente volta aqui. Amandinha, muito obrigada pela sua participação. Volte sempre. Obrigada. O CPHB está sempre de braços abertos para você. Obrigada mesmo. Adorei rever algumas carinhas, adorei conhecer as novas e sempre uma experiência, né? Diferente. E essa foi a minha primeira, como eu disse, live ou virtual, né? Agora a gente está entrando num mundo diferente, então eu fico honrada com o convite, claro, de participar de um evento que para mim é muito importante, né? Tenho muitos agradecimentos para a Ana.
Ana Lúcia Palma, Sonia Cunha, que eu amo de paixão, e foi a pessoa que me introduziu a essa filosofia que eu amo, né? Então, obrigada, Ana. Eu vou mandar para você a cópia do chat, né? E aí você responde quem deixou e você vê os carinhos. Muita gente falando que foi muito legal, muito obrigada, como você é querida, educada. Eu estou com 2 chats, né? Tem o chat do WhatsApp e o chat do Zoom, né? Vou mandar os 2 para você. Gente, Obrigada. Um minutinho a gente volta. Já, já. Obrigada, Amanda. Não sei se a gente precisa desse 1 minutinho, né? Que eu pensei que vocês podiam querer tomar um gole d'água. Eu acho ótimo. Eu acho que todo mundo poder respirar um pouquinho. A Amanda falou muito bem. Que espetáculo. Obrigada, Danilo. Eu estava super ansiosa. Eu fico muito, assim, feliz em ver as reações. E obrigada pela recepção, né? Pela escuta, porque na realidade não existiria nada aqui se vocês não estivessem ouvindo o que eu estou falando. Não teria importância. Então, obrigada mesmo. E é legal que você trouxe muitos pontos que eu acho que vão fazer parte da minha fala. Eu acho que são falas que vão casar muito bem neste momento. Já estou tomando minha água, olha. Quando a Aninha der o ok, a gente começa, sem pressa. À medida que as pessoas forem chegando, vão dando um ok, só assim, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Mais 1 minutinho a gente abre. Muito legal ver colegas de curso aqui. A Giovana, a Janaíne, a Carol. Que bacana, que legal. Contar uma curiosidade para quem estiver aqui, né? Essas 4 pessoinhas que eu escolhi para esse encontro da gente marcam as 2 fases bem distintas do curso, né? Houve um tempo, até 2012, em que o curso era seriado, então tinha o primeiro ano bem direitinho, o segundo ano no outro dia e no dia seguinte tinha o terceiro ano, então era terça, quarta e quinta. Em 2012, em 2010, eu escrevi um artigo para um livro, né, contando sobre a experiência do curso de formação, e, curiosamente, quando eu acabei de escrever aquele artigo, aquele modelo se fechou para mim, e eu percebi que eu tinha muita vontade que os alunos do primeiro ano estivessem nas aulas do terceiro, que os alunos do terceiro estivessem nas aulas do segundo, que os alunos do segundo estivessem no primeiro e no segundo, e aí ficou muito claro para mim que a gente tinha passado uma fase, né? Então, desde 2013, a gente tem uma turma só, que é permanente, o curso não para nas férias, com isso a gente vem reduzindo o tempo do curso também, e todos os alunos entram na mesma turma com o seu próprio fluxo teórico. Então, a gente conseguiu uma forma de cada um seguir na teoria em um ano, né, no seu próprio momento, no seu próprio estágio do curso, e os encontros são com todos juntos. E é uma coisa muito rica, porque parte do princípio rogeriano, né, que é o da liberdade para aprender, de cada um buscar a sua necessidade. Então, é o Danilo que vai falar para a gente agora, e eu começo a abrir, então, a nossa fala.